E aí galera, tudo bem? A lição dessa semana tem como título Pescadores de Gente. Eu fiquei pensando sobre o que essa expressão significa literalmente. Já parou para pensar? Um pescador, um anzol e ao invés de peixe, pessoas? Meio pesado, né? Tira as crianças da sala. A gente sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso e a gente vai se aprofundar nesse assunto hoje. No final da lição passada, eu falei sobre o fenômeno de pessoas que abandonam a igreja por causa de outros membros. A lição dessa semana fez uma comparação muito interessante com relação à Arca de Noé e à igreja, que me fez pensar um pouquinho sobre esse assunto. Imagina o quanto aquela arca não estava fedendo a bicho de todas as espécies durante meses. Aquele ambiente fechado, aquele negócio sem sol. Imagina só. Imagina a sogra, cunhada, irmão, todo mundo morando junto, não tendo pra onde ir, em um confinamento verdadeiro, dividindo tarefa e convivendo sem poder sair de lá. Tenso, né? O máximo que eles podiam fazer era colocar a cabeça pra fora, pegar um ar, espairecer e voltar pro barco de novo. Só que mesmo assim, ninguém se jogou no mar. Todos eles preferiram ficar lá dentro porque eles sabiam que ali dentro eles estariam salvos. Da mesma forma é a igreja. Às vezes parece um ambiente complicado, difícil de conviver, com mau odor, com turbulência. Eu entendo. Igreja é assim mesmo. Se tem lugar que tem doido é a igreja. Tô errado? Mas gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe por quê? Porque igreja não é monastério. Igreja é hospital. Especialmente quando a gente compara a igreja com as trevas espirituais que reinam no mundo, a igreja de Deus é o único lugar seguro. E eu reforço, igreja não é um lugar, igrejas são pessoas que se reúnem nesse lugar. Combinado? Mas não é maravilhoso isso? Nosso conceito de igreja precisa ser reestruturado. Esse trimestre inteiro a gente está batendo na tecla de que ser cristão é ser discípulo e o discipulado é responsabilidade de todos os membros. Se você está sendo cristão, esquenta banco na igreja, eu tenho que te falar que isso que você está fazendo está errado, tá muito errado. Se for para ser cristão assim, é melhor você assistir o culto da sua casa pela internet, que você ganha mais tempo e ocupa menos espaço. Parece duro dizer isso, mas essa é a verdade. Ir à igreja deve ser parte do discipulado. Por isso, você precisa se envolver no ministério. A igreja tem que parar de ser apenas um clube social. Ela também é isso, é um lugar de relacionamento, mas ela não é apenas isso. Como falei algumas lições atrás, não é apenas o lugar onde a gente encontra uns aos outros. Não, é o lugar onde nós buscamos a Deus e, como consequência, nós nos conectamos uns com os outros. A nossa geração ela tem que perceber que se conectar a Cristo envolve se ligar ao corpo de Cristo, que é a igreja. Todo verdadeiro discípulo se torna um pescador de gente. O discípulo ele não se contenta apenas em ouvir sermões, assistir programas bonitos, lá sentadinho no banco da igreja. Não, ele trabalha, ele coloca a mão nas plantações do Senhor e cuida de pessoas. Discípulo também não busca Deus apenas quando está passando por problema, por perrengue, não. Ele se relaciona com Deus por uma decisão interior e não apenas por medo das consequências exteriores. Ninguém quer ser a segunda opção de outra pessoa. Já pensou nisso? Olha, eu vou namorar com fulano, tá? Mas se não der certo com ele, eu venho correndo para você. Ninguém gosta disso, ninguém aceitaria isso. É até estranho pensar num negócio desse. Mas a gente faz isso com Deus direto. Precisamos sim reavaliar os nossos conceitos espirituais sempre que possível, mas a gente não precisa esperar uma tragédia acontecer para refletir sobre isso. Sério, não busca Deus apenas nos momentos de crise. Esteja ao lado dele em todos os momentos. Sério, tô falando sério. E não me segura não, que eu tô pistola hoje, hein? Você tá brava? Não, querida, não tô brava. A questão é a seguinte. Você conhece a história de Pedro, né? Ele era um pescador e foi chamado por Jesus para abandonar o seu barco, a sua profissão, para poder se tornar um pescador de gente. De agora em diante será um pescador de homens. Anos depois, quando Jesus foi preso, Pedro se isolou do grupo dos discípulos e negou a Cristo 3 vezes antes da crucifixão. Ele se sentiu muito mal por isso e depois da morte de Jesus, a Bíblia conta que ele se juntou com alguns dos outros discípulos e voltou para sua vida de pescador. Olha só, eu imagino que ele se sentiu tão indigno de ser um discípulo que ele falou, quer saber? Eu vou voltar a fazer a única coisa que eu sei fazer direito, pescar peixes e não homens. Para piorar ainda mais, eles passaram a noite inteira à deriva sem pegar nenhum peixe. Eles deviam estar quase se jogando no mar de tanta decepção e vergonha. Essa era a única coisa que eles tinham segurança e certeza de que eram bons e nem isso estava dando certo.
Pedro estava muito para baixo. Foi aí que a história mudou totalmente de rumo. Jesus apareceu e mesmo sem eles reconhecerem, Jesus pediu para eles jogarem a rede de novo. Meio incrédulos, meio desanimados, eles jogaram a rede. E ela veio tão cheia de peixes que eles mal conseguiram levantá-la. Provando ser o Senhor dos peixes e também da pescaria, dos pescadores e de toda a criação, Jesus operou mais um milagre na vida dos seus discípulos. Sem falar muito, Jesus mostrou que sem ele não se pode pescar nem peixes e muito menos gente, apesar da experiência que eles tinham. Pedro tinha falhado terrivelmente, estava com muita vergonha, mas Cristo novamente lhe ofereceu a oportunidade de pastorear o seu rebanho. Jesus sempre dá uma segunda chance, não é verdade? Não. Pode. Sobre o episódio triste que Pedro negou Jesus 3 vezes, a Bíblia passa a ideia de que ele fez isso não porque tivesse vergonha de ser um seguidor de Cristo, mas porque ele estava com medo. Um dos fatores determinantes para Pedro ter ficado com medo é ele ter feito o que ele fez sozinho, ou seja, ele estava sozinho naquele momento. No momento que Pedro deveria estar junto dos seus irmãos, se fortalecendo, se apoiando, ele se distanciou, ele ficou sozinho. Embora Pedro quisesse estar pertinho de Jesus quando tudo isso aconteceu, ele se arriscou muito ao fazer isso sozinho. Isso não porque sozinho ele seria preso mais facilmente, não, mas porque sozinho ele estava mais vulnerável ao medo e à insegurança. Estar sozinho foi um dos motivos pelos quais Pedro fez o que fez. O mesmo aconteceu com Eva, com Judas e com a gente. Quando passamos por momentos difíceis, ao invés de nos isolar, nós temos que buscar a companhia e o calor do corpo de Cristo, de sua igreja. Se paramos de frequentar os cultos, se paramos de nos relacionar como irmãos, nós perdemos contato com as pessoas que mais podem nos dar apoio e força na nossa caminhada cristã. Sem um discipulador e um discípulo do nosso lado, se afastar da igreja fica muito mais fácil, porque você não vai ter ninguém ali do seu lado apoiando e sentindo a sua falta. Quando você discipula alguém, você segura a mão dela quando ela tenta se afastar de Cristo num momento de dificuldade. Entenda essa dinâmica. A vida cristã se resume a isso. Todos nós estamos na nossa busca por estar mais próximos de Cristo. E Cristo deve ser a figura central e o nosso objetivo de vida. Só que olha que legal, quando nós, nas nossas vidas individuais, buscamos estar mais próximos de Cristo, uma consequência natural, sabe qual é? Nós ficamos mais próximos uns dos outros. Você percebe? Aqui, a distância é bem menor do que aqui. Ou seja, quando eu me aproximo de Cristo, automaticamente, uma consequência natural é eu ficar mais perto dos meus irmãos. E essa é a magia do discipulado. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais perto nós ficamos uns dos outros. E aí sim, nós podemos ser o que Ele espera que a gente seja, o corpo de Cristo. Isso é corpo, isso é igreja, isso é família. Permanecendo próximos de Cristo, nós ficamos juntos dos nossos irmãos. E ali pertinho você conversa, você troca palavras de esperança, você se apoia, você se fortalece. E fazendo isso, entendendo que os seus irmãos precisam de você e que você precisa deles, fica mais fácil entender que a sua função no corpo é primordial. Por isso, se envolva. Acho até que essa expressão resume toda a lição dessa semana. Envolvimento. Esse é o segredo. Isso. Vamos fazer o nosso resumão? Primeiro, igreja é a união de pessoas em busca de um propósito em comum, Jesus. Segundo, igreja não é constituída de pessoas perfeitas. Mesmo assim, terceiro, a igreja é o único lugar seguro na Terra. Você conhece alguém que não frequenta mais a igreja por causa de problemas de convivência ou algum outro motivo que tenha feito ela sentir raiva não só das pessoas, mas também da religião? Mostra esse vídeo para ela. Se você é essa pessoa e não consegue mais fazer parte do corpo de Cristo por causa de picuinha, de problema de liderança ou outra coisa, não deixe isso afetar a sua vida espiritual. Não deixe que as pessoas afetem a sua salvação. Seja lá o que tiver acontecido, cada um vai prestar contas a Deus, mas entenda, igreja é hospital, igreja é feita de pecadores, de pessoas doentes que, apesar de seguir um ser perfeito, não são perfeitos totalmente aqui na Terra. Por isso, perdoe quem te feriu, sabendo que você também fere e já feriu muitas pessoas. Uma vez eu estava lendo um livro sobre perdão e a Oprah, apresentadora de TV nos Estados Unidos, estava contando que um dia, enquanto ela caminhava nas ruas de Nova York, ela viu uma de suas maiores inimigas no ensino médio descer do carro. Ela disse que parou na hora e quando reconheceu toda a raiva que ela sentia por aquela mulher, mais de 20 anos atrás tinha acontecido o que havia chateado, ainda estava ali aquela raiva, como se tivesse acontecido naquele dia. Foi quando ela continuou observando e viu essa amiga encontrar uma outra e rindo, elas duas
entraram numa loja, conversando, sorrindo, brincando. Foi quando ela se deu conta de que aquele rancor só estava fazendo mal para ela. A sua oponente provavelmente nem se lembrava do que tinha acontecido e ela continuava se castigando com aquela raiva. Ela esperava que aquela mulher pedisse desculpas para só ali perdoar e esquecer o que ela sofreu. Mas ela entendeu que perdão é diferente de fazer as pazes. Você não precisa fazer as pazes com alguém para perdoar essa pessoa. Simplesmente perdoe. Perdoe por você mesmo. Perdoe pelo poder de Cristo. Se você ficar esperando pela outra pessoa, pode nunca acontecer isso e você vai carregar esse peso pelo resto da sua vida. Para quê? O ideal, é claro, é que a reconciliação aconteça, mas não dependa disso e muito menos coloque a sua fé em jogo por causa da falta de compreensão e de humildade das outras pessoas. Decida hoje não basear a sua fé no ser humano, que é volátil por natureza, mas em Deus, que não muda nunca. Mesmo em meio aos problemas e desafios da vida, decida não abandonar o convívio com o corpo de Cristo. Não, pelo contrário, aproxime-se mais ainda de Deus para que, juntinho dos seus irmãos, você possa superar essa fase difícil. Eu te garanto que quando ficamos juntos, nós vencemos qualquer coisa, porque juntos somos fortes. Juntos. Como consequência, nós nos conectamos. Pedro se isolou com um grupo dos discípulos, estava com muita vergonha, mas Cristo, pelo contrário, aproxime-se.